É com muita alegria e com muita gratidão que novamente estou. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez eu ser a primeira a ouvir tudo e aprender um pouquinho mais. Porque estamos em evolução. Sempre temos um espaço parado, não é? Temos algo que corrigir, temos algo para melhorar sempre. Então vamos lá. Jesus veio nos ensinar a lei do amor. Então, quando eu penso que Jesus veio nos ensinar a lei do amor, eu já penso numa palavra pequena que nós carregamos conosco, infelizmente. Egoísmo. Está preso no nosso ego. Né? Todos nós. Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos, por que ainda sofremos tanto com a sociedade? E a resposta está numa única palavra: egoísmo. Por conta do egoísmo. Bom, para não fugir das regras, vou contar uma história. Havia um professor muito famoso, palestrante, muito conceituado, e ele foi convidado a ir numa cidade pequena e todos estavam esperando ansiosos pela palestra desse professor, desse palestrante, né? E todos. Um pouco antes do horário, como a gente costuma chegar, ele chegou no local onde ele ia proferir a sua oratória, onde ele iria falar sobre comportamentos de crianças, adolescentes, né? Na escola, em casa, bullying. Ele ia tratar desse tema. Bom, ele chegou um pouco mais cedo e quando ele foi descer do carro, ele percebeu que do outro lado da rua havia um senhor de meia idade varrendo a rua. E ele olhou e automaticamente, cheio de ego, ele pensou com ele mesmo: coitado, nem estudo teve. Foi o pensamento que ocorreu naquele momento quando ele viu aquele senhorzinho varrendo a sua calçada. Bom, lotou-se. Na hora da palestra, o professor tão esperado subiu ao palco e começou a falar. O silêncio reinou a ouvir. E ele falou difícil, falou palavras maravilhosas, rebuscadas. Ele precisava mostrar que ele sabia tudo ali. Ele estava sendo esperado. Quando ele terminou, depois dos seus 50 minutos de palestra, foi muito aplaudido. Porém, um senhorzinho que sentava lá atrás, era o senhor que varria a rua, levantou-se da cadeira, ergueu o braço e perguntou: professor, o senhor poderia me explicar, mas com palavras simples, como eu ensino o meu neto a não bater, não zombar ou pensar mal dos coleguinhas? O professor gargalhou, não soube responder, porque naquele momento ele
E as pessoas não sabiam as palavras, o significado daquelas palavras que dizem. E aí, ele respondeu assim: posso falar como eu ensino? O professor disse: sim. Ele disse: eu ensino dando exemplo. Todo dia eu barro a rua em frente à minha casa. E eu barro em frente à casa dele também. Todo dia. Porque para mim, aprender é isso. Primeiro a gente faz, depois a gente ensina. Obviamente, o professor aprendeu uma lição. Se a gente for baseados com os ensinos de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, lavou os pés de cada um de seus discípulos. O homem de maior conhecimento não se preocupou se os pés estavam sujos, fedorentos, como costumamos dizer, com chulé, se tinha doença, se tinha frieira, se tinha licor. Ele não se preocupou com nada disso. Ele simplesmente lavou os pés de cada um, com tanto amor. Porque Jesus não veio mostrar para nós o que ele sabia. Ele veio nos mostrar como se faz, como devemos fazer, como precisamos agir. É isso. E aí que entra o ego, o nosso ego. O nosso ego de cada um. Porque o ego sempre quer ter razão. E aquele que está aprendendo quer ter a mão. O que está ouvindo, o que está aprendendo. Ele necessita de amor. Mas o ego, ele tem que ter razão. E nós carregamos isso por nós. Todos. Quando a gente fala de uma pessoa egoísta, nós falamos muito isso. A fulana é muito egoísta. Porque o egoísta, ele só vê a própria vida. Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que quer aprender, ele não se vê sozinho, a si próprio. Ele consegue pintar um arco-íris para aquele que não consegue ver. Ele consegue fazer isso com simplicidade, mesmo que ele não saiba nada. Mas ele consegue. Porque a beleza de cada um de nós é aprender. É termos esperança de que um dia vamos conseguir. Kardec definiu o egoísmo como a chaga da humanidade. Não é a chaga das pessoas de Palestina, de quem mora em Fé, de quem mora em Granada, de quem mora em... Não, é da humanidade. Não é? É a raiz de quase todos os nossos males. É o egoísmo. Das brigas em casa, no lar, da corrupção, da indiferença com quem sofre, da soberba, do ego, do próprio ego, e de tantos outros venenos que nos assola a alma. Por muitos, e a maioria deles a gente nem percebe. O egoísmo não é apenas uma pessoa ser ruim. A pessoa não é ruim porque ela é egoísta. É colocar o
todos. Esse é o egoísmo. Preferindo o próprio interesse, mesmo que o outro seja certo. Eu não aceito. Eu falo. Eu sei. Eu quero. Nós fazemos isso? Ixi, fazemos muito. Quando a gente menos percebe, nós fazemos. Exemplos simples, de um ato egoístico que às vezes a gente nem percebe. Não ceder um lugar no ônibus. Eu peguei muito ônibus porque eu morei em São Paulo. Então vivenciei muito isso. Quem usa o ônibus também já vivenciou isso. Né? Sai cansada do serviço, senta, nossa, um lugar muito lotado, entrou uma pessoa com uma criança, finge que está dormindo. Chega arrancado de mentir. Para não ser. É um ato egoísta, é um ato egoístico. Está cansado, trabalhou o dia inteiro, mas aquela pessoa também deve ter trabalhado. Deve ter teve sua filha em algum lugar, seu filho. Está com a criança no colo. Não me custa ser filho, minhas pernas não vão cair. Vai doer um pouquinho mais. E às vezes nem vai doer pelo ato da bondade de ceder aquele lugar. Outro ponto. Querer ter razão numa discussão, mesmo vendo que o outro está certo. Nós sabemos isso. Principalmente quando estamos em família, conversando um assunto. Nós fazemos. Nem percebemos. Fazer o bem esperando algo em troca. Quem aqui? Posso perguntar? Quem aqui já fez um bem para alguém esperando algo em troca? Quem, aliás, quem nunca fez isso? Levanta a mão, por favor. Quem nunca fez alguma coisa esperando uma coisinha em troca? Aí o braço novo. Claro que não. Eu também faço parte disso. Eu também tenho que me policiar. Eu também tenho que olhar. Som. Volta um pouquinho, mas. Estava desligado. Deus apertou. Mas foi agora. Então, o egoísmo ele é muito inteligente. Sabe? De novo, mas eu não apertei. Essa é a bateria. Pode falar ali, Pode falar. Vai tocar? Vai falar que vai tocar. Vou tentar falar mais. Vou tentar falar. Tá bom. Tá? Desce um pouquinho. Vamos continuar. O egoísmo ele é muito inteligente. Sabe por que ele é inteligente? Porque ele se disfarça de amor próprio. É verdade. Ele tem um disfarce de amor próprio impressionante. E pior, de merecimento. Eu me amo. Por isso eu mereço. Nós falamos isso. Nós achamos que nós temos o merecimento. Do quê? Qual o merecimento? Qual o merecimento? Qual o merecimento que nós temos? Será que eu sou tão boa assim? Tão perfeita? Que eu eu acho que eu tenho direito a tudo? Nada pode acontecer comigo? Porque eu sou extremamente merecedora? Isso não é soberba? A soberba não traz egoísmo,
ele traz consequências. O egoísmo, ele nos afeta. Parece que não, mas ele nos afeta. Se eu sou egoísta, eu tenho solidão, inveja, eu sinto vazio. Se eu só pensar em mim, eu acabo sozinho. Eu acabo me afastando. E não são as pessoas que se afastam de mim. Sou eu que afasto as pessoas. Então ele não é uma coisa. Para o outro, traz feridas, competição, falta de confiança. Não é assim? E para a sociedade? Traz guerras, desigualdade, corrupção. Olha quanta coisa ruim o egoísmo traz. Se nós alimentarmos esse ego que temos dentro de nós, todos nós. Mas o que ajuda, sabe o que é? Jesus nos deixou um antídoto. Esse antídoto faz com que nós possamos tomar um pouquinho a cada dia. E um pouquinho a cada dia eu vou matando essa bactéria chamada egoísmo, esse vírus, essa coisa que me assola. Sabe qual o nome do antídoto deixado por Jesus? Amai-vos uns aos outros. Ai, que lindo o nome desse remédio. Perfeito. É o que precisamos. Porque independente de tudo. E ele deixou esse antídoto porque ele sabia que nós estaríamos contaminados. Precisaríamos nos descontaminar. Onde tem egoísmo, não se tem paz. Onde o amor reina, onde tem amor, o egoísmo não sobrevive. Porque o amor é a base de tudo. O amor é tudo que nós precisamos. Como que nós podemos combater esse egoísmo no nosso dia a dia? Como? Através da caridade. É um tempo para que a gente comece. A caridade material. Ela é importante. Ela é necessária. Tantas pessoas necessitam de um pão, não é? De um centavo, que seja. Precisa de uma roupa, de uma agasalho. Então, ela é importante. Um prato de comida. Então, a caridade material nos envolve onde nós começamos a trabalhar esse egoísmo dentro de nós, através desses antídotos que nós estamos tomando. A material, dividir o que temos. A comida, a roupa, moedas. Tirar o foco de, eu não posso porque eu preciso mais. E muitas vezes nós pensamos, eu preciso mais. Eu esqueço daquele que está necessitando naquele momento. Então, se a gente for pensar nessa parte de dividir, de auxiliar, de precisar mais, quem de nós nunca sentiu ciúme de alguém? Ou de alguma coisa? Ou de quem foi elogiado no trabalho, na família, na nossa frente? E a gente pensa assim, poxa, viu? Trabalhei que não uma condenada, aí vem a outra que chegou agora
e elogiaram ela. Mas eu não sei o que ela fez. Eu não vi. Ela deve ter trabalhado muito, justamente nos momentos em que eu não vi. Mas o nosso pensamento cai justamente nisso. Nosso ego. Eu trabalho, eu sou, eu estudei, né? Temos que refletir. Também na caridade moral, ouvir sem interromper, perdoar sem cobrar, elogiar sem interesse, elogiar de vontade, de coração, sem interesse em alguma coisa. Eu vou elogiar porque eu vou ganhar isso. Eu vou fazer isso porque eu vou conseguir aquilo. Eu sei que eu fazendo isso, vai gostar de mim. Não, é sem interesse. Você está bonita, você está bonita. É de coração, né? Independente. Colocar o outro na frente por uns 5 minutos. E esses 5 minutos pode me mostrar quantas coisas eu ainda não sei. Embora eu ache que eu saiba tudo, não sei. Muita coisa, a todo momento nós aprendemos. Tem uma musiquinha do Roberto Carlos que diz assim: quanto tempo de sono perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no lar. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos as coisas sabe muito mais que eu. E não? Quantas pessoas humildes nós encontramos na rua? Ou alguém dá um microfone e quando ele abre a boca a gente fala: meu Deus, da onde esse homem aprendeu isso? Senhor, escreve seu nome, eu não sei o que é, eu sou analfabeto. Mas dá uma aula de conhecimento, porque esse é o conhecimento. E isso é o nosso estudo dentro daquilo que precisamos modificar dentro de nós. Aquilo que nós precisamos crescer dentro de nós. Não é o outro. Mudar a vida do outro eu faço. Dar palpite eu faço. Eu não vivo a vida dele. Eu vivo a minha. É a minha que eu tenho que mudar, que eu tenho que pensar. Quanto mais o ego inflama, dizendo eu sei, menos a gente realmente entende. Quanto mais a gente esvazia e admite eu não sei tudo, mais espaço sobra para a gente aprender. O tempo todo. Bom, dentro desse pedacinho da música do Roberto Carlos, quem sabe menos as coisas, sabe muito mais que eu, vamos trazer assim se fosse uma palavra. Quem sabe menos é porque largou, sabe mais porque largou a vaidade de ter a última palavra. Largou de precisar provar o ponto. Eu sabia os fatos, mas aquele entendeu a eternidade. E é isso que nós precisamos. Todos nós. Porque nós não estamos livres disso. Nem eu estou aqui falando para você que eu sou perfeito. De forma alguma não existe. Não existe.
Ninguém é santo. Só se é santo. Eu não sou. Nós estamos todos no mesmo caminho. Com graus mais elevados de conhecimento, outros mesmos, mas todos nós ainda temos muito que aprender. Todos nós. E temos o exercício de nós mesmos, a caridade material, a caridade moral e o exercício de nós mesmos. Quando começamos a trocar a frase, o que eu ganho com isso? Joana, você podia ir lá em Olímpia, fazer o favor para mim de ir lá, levar isso aqui, entregar em tal lugar? Tá, vou, mas você está ganhando com isso? Sem querer dar algum troco. Então eu começo a trocar o que eu ganho por isso, o que eu ganho com isso, para o que eu posso aprender com isso. Eu não vou. O que eu posso? Com certeza eu vou aprender algo. Com certeza vou voltar e vou dizer assim, foi muito bom eu ter ido lá. Foi gratificante para mim. Nossa, enriqueceu. Eu precisava estar lá. E isso acontece conosco. Muitas vezes acontece. E nós temos que aprender a começar a trocar essa frase na família, no trabalho, na escola, na rua, nas casas espíritas, aonde eu vou, nos grupos de amigos. Precisamos começar. Mas precisamos começar a mandar os amigos fazerem, os familiares fazerem ou nós fazermos? Nós. Se o outro ainda não fez, o problema não é meu. O meu problema é mudar a mim mesmo. Sou eu. Não fazer o que o outro está fazendo. É fácil? Não. Não. É muito difícil. É um trabalho árduo. É um trabalho diário. Temos que tomar muito antigo. Vamos desencarnar e voltar tomando antigo. Lá na espiritualidade continuaremos tomando. Aí nós voltamos, vamos tomar mais até o dia em que a gente vai olhar para trás e falar, consegui, me libertei. Jesus foi o modelo do oposto do egoísmo. Ele deu tudo de si, sem pedir nada. Jesus nunca pediu nada, nenhuma oração por ele mesmo. Ele só doou, ensinou, nos deu, doou para nós, deixou escrito. E o que nós aprendemos? Aprendemos um pouquinho. Então também, né? Dá uma gorjeta. Aprendemos já um pouquinho. Hoje nós estamos aqui. Hoje nós temos a condição de parar e analisar. Já evoluímos um pouquinho. Não é? O antídoto do egoísmo é um gesto anônimo em nossa vida. Anônimo. Na minha vida, na vida de cada um, na vida de todas as pessoas que nos servem e que nós não a conhecemos. Nós achamos. Nós conhecemos e achamos também que conhecemos a nós. Ainda nem conhecemos a nós. Não sabemos nem de onde veio, não é? De onde viemos? Por que estamos aqui? Porque eu tenho que aprender tanto para ensinar, para partilhar, para compartilhar os conhecimentos. Porque guardar só para mim também não ajuda em nada. Né? Entra o egoísmo. Eu sei, mas não ensino. Entra o egoísmo.
falarmos na vida. E a vida que é de galar no mundo, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É a gota de um tempo que nem dá um segundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ela diz que a vida é viver. Ele diz que melhor é morrer, pois amada não é. O verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Então nós precisamos viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita o quê? É bonita e é bonita. Precisamos vencer o ego. Precisamos vencer o egoísmo. Ele faz parte de nós. Precisamos descobrir que nós só somos completos quando estamos compartilhando com os outros o que sabemos, o que temos, o que possuímos. E possuímos tanto amor, possuímos tanta benevolência em nosso coração, tantas virtudes. Quando pararmos de nos olhar e começarmos a olhar para o próximo, encontrando em cada um uma beleza, teremos mais esperança. E volto naquela frase de Chico. Chico nos deixou. Se o homem visse espírito, alma, ao invés de corpos, de matéria, o conceito de beleza seria muito diferente. Precisamos aprender a ver com os olhos do espírito, não com os olhos da carne. Ouvir com os ouvidos do Espírito, falar com a boca do Espírito, da alma. Jogar para fora essas sementes que temos plantadas dentro do nosso coração. Fazê-las frutificar, florir. Jesus não nos chamou para sermos os maiores, nem um momento. Jesus chamou de nós para sermos maiores. Não. Ele nos chamou para sermos os que mais amam. Precisamos amar. Amar. O tempo todo. Precisamos tirar o conceito da desordem social.
precisamos olhar, independente de quem está no salto alto, no salto baixo, bonito, quem está bem arrumado, quem tem dinheiro, da conta bancária. Somos todos iguais. Estamos aqui para aprender, trabalhar, estudar, ensinar. E tudo vai de acordo com o nosso merecimento. Então, aquele que não tem nada, ele é igual a mim. Só que ele tem que aprender muito. E eu não sei qual é o resgate dele. E a partir do momento que eu consigo ter uma vida melhor, não me faz melhor para mim. Eu tenho que agradecer. Porque eu consegui ter uma vida melhor, eu consegui ter um estudo melhor, praticar, eu consigo ter um conhecimento um pouco elevado, então eu tenho que ensinar, eu tenho que agradecer e não julgar. Olha, coitado, não sabe nada. Eu nunca conversei. Às vezes, se eu for conversar, vai me colar na sola de sapato, esfregar o pé, com palavras. Porque isso já aconteceu. Não que eu achei que sabia muito, não. Mas de conversar com alguém que só de agradecer o que eu estava dando, me deu uma aula de amor, de benevolência, falando de Jesus, falando de Kardec. E eu pensava comigo, como? Que esse homem sabe tudo isso, meu Deus. Então ele vem esse conhecimento, porque todos sabem se nós adquirimos, nós trazemos conhecimentos de vidas passadas. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais conhecimentos vai agregando. Então não podemos nem desfazer de ninguém, independente da classe social. A vida só é bonita de verdade quando deixa de ser só minha, passa a ser nossa. Se hoje eu posso fazer o bem a alguém, qualquer pessoa, sem que ela nem saiba que fui eu, façamos. Eu não preciso contar que fui eu que eu dei, que eu fiz, que eu falei, que eu ensinei. Não, faço. E às vezes uma mensagem que nós escolhemos com tanto carinho de manhã. Eu adoro mandar, todo dia eu mando uma mensagem. E alguém fala, nossa, Joaquim, todos falam, nossa, Joaquim, estava precisando, você sabia que eu precisava. Não, eu não, a espiritualidade sabia. Então me fez com que eu escolhesse essa, porque ia chegar para você. A espiritualidade não está a nosso favor. Ela não está ao nosso favor, perdão, ao nosso dispor. A espiritualidade não está ao nosso dispor. Embora nós somos preocupados e achamos, tem que mudar. Nós precisamos a todo momento orar, confiar, acreditar, rezar se for a palavra, fazer preces, a todo momento, o nome que quiserem dar. Isso não importa. Se um pouquinho do meu dia eu olhar para o céu e dizer obrigada, Jesus. Se aquilo de bom que aconteceu comigo hoje, eu dizer obrigada, porque nada é mérito meu. Nada é mérito exclusivamente meu. Eu tenho auxílio, eu tenho intuições, eu tenho forças que me amparam, que me levam onde eu quero chegar. De acordo com os meus merecimentos. E esses merecimentos estão onde? Nas minhas atitudes. Nos meus atos, nas palavras que saem da minha boca, nos meus pensamentos.
Porque o pensamento é a pior coisa que tem. E ele vai longe. Ele vai longe. O pensamento viaja na velocidade da luz. E a velocidade da luz não dá nem para a gente calcular. A gente sabe números. Mas a gente não consegue calcular. Mas nós conseguimos que daqui para o outro lado do planeta, ou daqui lá para Marte, lá para Plutão, vamos mais distante, em segundos. Pensamento vai. Tem soco. Energia boa, energia ruim. Tem soco. Então tudo isso conta. Nós precisamos nos policiar. Porque quando pensamos assim, o nosso ego está disfarçado de amor próprio. Não podemos deixar. Não adianta falar do ego do outro. Tem que olhar para o meu. Porque às vezes quando eu falo do ego do outro, o meu está tão maior que o meu. Mas eu prefiro ver o dele que é mais fácil. Que ver o meu. Então que possamos pensarmos, usar os ensinamentos que Jesus nos deixou. Não é fácil, mas podemos tomar uma dose de antigo todos os dias. Seguir nossas vidas. Temos o merecimento de ter, fazer, trabalhar, conseguirmos, mas nunca esquecermos de ser. Ser para nós mesmos. Porque todos merecem uma oração. Todos merecem um pedido de ajuda. Nós pedimos por todos. Mas precisamos pedir para nós mesmos. Perdoar a todos, mas perdoar a nós mesmos. Sempre. Eu vou encerrar com uma música que para mim é uma oração. Eu peço desculpas se já estou cansada de usar essa música, mas para mim ela é uma coisa. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar de uma oração, no cantar a mais da sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia onde? No coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão. O sol nasceu em cada coração, compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é assim. Sei que ele um dia vai voltar, já está aqui, e nos mesmos campos procurar plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, se floresceu. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de ti a flor do bem, nascer, crescer, para lhe entregar, quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou, vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Seguimos com Jesus, caminhamos com Ele, um dia chegaremos até Ele. Né? Jesus não precisa de mim, não precisa de nós. Ele não precisa. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dele conosco.
para chegarmos até Ele. Um dia chegaremos, vai demorar, mas vamos chegar. E veremos uns que vão chegar primeiro. Acontece. Nós vamos aprendendo mais. E um dia todos estarão. Essa é a evolução. Isso é tirar o egoísmo dos nossos corações. E muitas outras veremos que nos afora. Mas vamos começar pelo egoísmo. Porque ele abraça tudo. Ele arrasta todos os irmãos. Se liquidarmos com ele, já fazemos o mundo. Muito obrigada. Muito obrigada pela paciência. Agradecemos a Joana, essa nossa amiga de sempre, mais uma vez está aqui colaborando conosco. E é sempre uma alegria receber você na nossa casa. Eu falo hoje bastante sobre o egoísmo, né? Que o Espiritismo nos diz que o egoísmo é uma verdadeira chaga da humanidade, justamente por conta de tantas coisas que ela citou, que ele entrava na criatura o seu crescimento espiritual. Ele impede de você fazer praticamente tudo que é bom, porque os seus olhos estão voltados exclusivamente só para você, só para o seu ego. Então a gente tem que pensar sobre essa questão, eu digo em nós mesmos, né? Fazer esse trabalho de formiguinha, vendo os pontos a ser trabalhado em nós, porque isso não sai do dia para a noite. Somos espíritos milenares carregando esses efeitos até hoje, mas com o esforço a gente vai vencendo, e o amparo a gente tem do lado espiritual sempre quando estamos nesse esforço de melhora. Nós vamos fazer a prece, os passos, depois tem um chá lá no fundo para todos nós. Nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima e aos bons espíritos, nós agradecemos nesse instante a oportunidade abençoada na noite de hoje, em que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, com o intuito de aprender um pouquinho mais sobre o seu Evangelho. Nesse dia alegre de palestra, nós pedimos que a bênção de Deus recaia sobre todos aqueles nossos irmãos que se encontram nesse ambiente, nesse instante, encarnados e desencarnados, que nós possamos receber o alto, as bênçãos que Jesus destina a todos aqueles que estão em necessidade, para que como um bálsamo de luz, esses fluidos regeneradores adentrem o coração de todos nós, fazendo essa limpeza energética tão importante, para que possamos dar abertura para tudo de bom que Deus tem para oferecer para todos nós. Elevando nesse instante o pensamento aos nossos irmãos doentes nos hospitais, envolvendo a todos eles na energia do nosso amor, compartilhando com eles nesse instante essa energia de amor que envolve todo esse ambiente, abrandando as dores e os sofrimentos de cada um deles e enchendo o coração deles de esperança que dias melhores virão. Que a paz e o amor do nosso Senhor esteja sempre conosco, nos amparando e nos